O universo é imenso, antigo e cheio de segredos que desafiam tudo o que pensamos saber. Desde fenômenos que a ciência mal começou a compreender até estruturas tão gigantescas que vão além da nossa imaginação. O cosmos guarda enigmas que continuam intrigando pesquisadores e fascinando qualquer um que olha para o céu. E pensando nisso, fiz esse iceberg que vai além de mistérios e também aborda vários fatos que eu achei interessantes e válidos de nós conhecermos. Dito isto, acomode-se que o vídeo vai começar. Objetos interestelares são corpos que se formam fora do nosso sistema solar e viajam pelo espaço até entrarem temporariamente na nossa vizinhança. Eles não orbitam o Sol e não pertencem a nenhum planeta daqui. São viajantes de outros sistemas estelares. O primeiro foi identificado em 2017 e chamado de Oumuamua. Ele surgiu repentinamente, atravessou o sistema solar em alta velocidade e tinha formato e comportamento incomuns, o que gerou várias teorias, desde fragmento de planeta até estrutura artificial. Em 2019 surgiu o segundo, o cometa Borisov, um cometa típico, mas vindo de fora do sistema solar, mostrando que esses visitantes podem ser mais comuns do que imaginávamos. E o último é o 3I Atlas, um cometa interestelar que está passando pelo nosso sistema solar. E apesar das especulações na internet e na mídia que sugeriam uma origem alienígena, a NASA e a maioria dos cientistas afirmam que todas as evidências indicam que ele é um objeto natural, um cometa que não representa nenhuma ameaça à Terra. A importância desses objetos é enorme. Eles carregam material e informações sobre outros sistemas planetários, revelam como planetas se formam em outras regiões da galáxia e podem até trazer pistas sobre a química necessária para a vida. Buracos negros são regiões do espaço com uma gravidade tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Eles se formam quando estrelas muito massivas colapsam após explodirem como supernovas, comprimindo toda sua matéria em um ponto extremamente denso chamado singularidade. Ao redor desse ponto existe o horizonte de eventos, a fronteira onde nada retorna. Tudo o que cruza essa linha é puxado para dentro sem chance de voltar. Buracos negros podem crescer ao absorver gás, poeira, estrelas inteiras e até outros buracos negros. No centro da maioria das galáxias, inclusive a nossa Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo, milhões ou bilhões de vezes mais pesado que o Sol. E apesar da sua fama sombria, eles são essenciais. Moldam galáxias, controlam o fluxo de matéria no espaço e ajudam os cientistas a testar os limites da física. A Grande Mancha Vermelha é uma enorme tempestade na atmosfera de Júpiter, ativa há pelo menos 300 anos. Ela é tão grande que no passado poderia engolir 3 terras. Hoje ainda cabe mais de uma dentro dela. Essa tempestade gira violentamente, com ventos que chegam a centenas de quilômetros por hora. Sua cor avermelhada ainda não é totalmente explicada. Pode estar ligada a reações químicas causadas pela luz solar nos gases da atmosfera de Júpiter. A Grande Mancha Vermelha é a maior e mais antiga tempestade do Sistema Solar, um furacão colossal que domina Júpiter há séculos. Matéria escura é uma forma de matéria invisível que não emite luz, não reflete e não absorve radiação. Isso significa que não podemos vê-la diretamente, apenas sentir seus efeitos. Os cientistas descobriram sua existência ao perceber que galáxias giram rápido demais para a quantidade de matéria visível que possuem. Sem algo extra segurando tudo pela gravidade, elas simplesmente se desfariam. Esse algo é a matéria escura. Ela compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, mas ainda não sabemos do que é feita. Pode ser formada por partículas desconhecidas que não interagem com a luz, apenas com a gravidade. A matéria escura é a estrutura invisível que mantém o universo unido. Sabemos que ela está lá, mas ainda não sabemos o que ela é.
Quasares superluminosos são núcleos extremamente brilhantes de galáxias distantes, alimentados por buracos negros supermassivos que consomem enormes quantidades de matéria. À medida que o material cai no buraco negro, ele aquece e libera uma energia tão intensa que o quasar pode brilhar mais do que toda a galáxia ao redor. Eles são chamados de superluminosos porque sua luminosidade é excepcionalmente alta, chegando a trilhões de vezes o brilho do Sol. De tão brilhantes, conseguimos observá-los mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância. O maior mistério é como esses quasares conseguem produzir tanta energia tão cedo na história do universo. Isso desafia modelos atuais de formação de buracos negros e galáxias. Quasares superluminosos são os faróis mais poderosos do cosmos, explosões de energia geradas por buracos negros gigantescos em plena alimentação. O Planeta 9 é uma hipótese que propõe a existência de um planeta gigante ainda não observado nos limites extremos do Sistema Solar. A ideia surgiu quando astrônomos perceberam que vários objetos distantes do cinturão de Kuiper apresentam órbitas alinhadas de uma forma difícil de explicar apenas com os planetas conhecidos. Para justificar esse padrão, os cientistas sugerem um planeta escondido, possivelmente com massa entre 5 e 10 vezes a da Terra, orbitando o Sol em uma trajetória extremamente longa e distante, podendo levar entre 10.000 e 20.000 anos para completar uma volta. Apesar das evidências indiretas, o Planeta 9 nunca foi visto. Pode ser real, pode ser apenas uma coincidência gravitacional, ou pode ser algo completamente diferente do que imaginamos. O Planeta 9 é um possível gigante oculto na escuridão externa do Sistema Solar, cuja existência é sugerida pelas órbitas estranhas de objetos distantes, mas que ninguém encontrou até agora. Algumas luas de Saturno mostram sinais claros de atividade interna, algo raro e extremamente importante para a astrobiologia. As principais são Encélados e Titã. Encélados é o caso mais impressionante. Sob sua crosta de gelo existe um oceano líquido global. Fendas no gelo liberam jatos de água quente, sais e moléculas orgânicas para o espaço. Essa atividade indica fontes de calor internas, possivelmente ligadas às interações gravitacionais com Saturno. Os ingredientes que aparecem nesses jatos sugerem condições que podem permitir formas simples de vida. Já Titã, a maior lua de Saturno, também pode ter um oceano subterrâneo. Estudos apontam que por baixo de sua crosta gelada existe uma camada de água líquida misturada com amônia. Além disso, sua atmosfera densa e rica em compostos orgânicos torna Titã um dos corpos mais intrigantes do Sistema Solar. O calor interno e sinais de oceanos subterrâneos tornam algumas luas de Saturno, especialmente Encélados e Titã, fortes candidatas na busca por vida fora da Terra. No espaço não existe ar, então o som não se propaga como na Terra. Mesmo assim, as agências espaciais conseguem registrar sons, convertendo ondas eletromagnéticas, partículas carregadas e vibrações de plasma em frequências audíveis. Esses sons não são gravações de áudio tradicionais, mas traduções de fenômenos físicos reais acontecendo no cosmos. O resultado são ruídos que variam de assobios e estalos até vozes, batidas e zumbidos contínuos. Planetas, auroras, campos magnéticos, ventos solares e até regiões próximas a buracos negros produzem essas assinaturas. A Terra, por exemplo, emite um som parecido com um assobio constante causado pela interação entre a magnetosfera e o vento solar. Os sons do espaço são ondas e vibrações convertidas em áudio, revelando a atividade invisível do universo, e muitas delas soam estranhamente familiares e inquietantes.
Hipernovas são explosões estelares extremamente poderosas, muito mais energéticas do que uma supernova comum. Elas ocorrem quando estrelas gigantes, com dezenas de vezes a massa do Sol, chegam ao fim da vida e colapsam de forma violenta. Durante esse colapso, a estrela libera uma quantidade absurda de energia, produzindo jatos altamente concentrados que podem atravessar o espaço a velocidades próximas da luz. Esses jatos geralmente estão ligados à formação de buracos negros e à emissão de explosões de raios gama, os eventos mais brilhantes já registrados no universo. As hipernovas podem liberar tanta energia em segundos quanto o Sol emitiria durante toda a sua vida. Por isso, são consideradas um dos fenômenos mais destrutivos e extremos do cosmos. A superfície de Vênus é extremamente hostil, temperaturas acima de 460 graus Celsius, pressão altíssima e atmosfera tóxica. Porém, a parte superior das nuvens, entre 50 e 60 km de altitude, possui condições bem menos extremas, com temperaturas parecidas às da Terra. Isso levou cientistas a considerar a possibilidade de micro-organismos vivendo nas nuvens venusianas. Em 2020, a detecção controversa de fosfina, um gás que na Terra costuma estar ligado a processos biológicos, reacendeu esse debate. A origem do gás não foi confirmada e pode ter explicações químicas desconhecidas. Mesmo assim, a região das nuvens contém gotículas de ácido sulfúrico, compostos orgânicos e partículas que poderiam, em teoria, abrigar formas de vida extremófilas. A vida nas nuvens de Vênus é uma hipótese não comprovada, baseada nas condições mais amenas da alta atmosfera e na detecção de substâncias incomuns. Objetos Rogue são planetas que vagam sozinhos pelo espaço, sem orbitar nenhuma estrela. Eles provavelmente foram ejetados de seus sistemas originais por colisões, instabilidades gravitacionais ou encontros com outros planetas gigantes. Sem uma estrela para aquecê-los, esses planetas são extremamente frios e escuros, tornando sua detecção muito difícil. Mesmo assim, já foram identificados vários candidatos, alguns até do tamanho de Júpiter. E o que mais chama a atenção é que, apesar de viverem no espaço profundo, alguns objetos Rogue podem manter calor interno suficiente para manter oceanos subterrâneos, o que levanta especulações sobre formas de vida adaptadas a condições extremas. A civilização tipo 3 é o nível mais avançado da escala de Kardashev, uma classificação que mede o grau de desenvolvimento tecnológico com base na quantidade de energia que uma civilização é capaz de usar. Enquanto uma civilização tipo 1 controla a energia do próprio planeta e uma do tipo 2 domina a energia de sua estrela, uma tipo 3 seria capaz de utilizar toda a energia disponível em sua galáxia. Isso inclui bilhões de estrelas, buracos negros, gás interestelar e até estruturas cósmicas enormes. Para alcançar esse nível, uma espécie precisaria ter tecnologia capaz de viajar entre estrelas, construir megaestruturas em escala galáctica e manipular fenômenos astronômicos. É um patamar tão avançado que para nós seus efeitos pareceriam quase divinos. Até hoje não há evidências de civilizações desse tipo, mas sua possibilidade é usada em estudos sobre vida extraterrestre e no paradoxo de Fermi. Em resumo, uma civilização tipo 3 teria domínio total sobre a energia de uma galáxia inteira, representando o ápice teórico da tecnologia e da expansão cósmica. O sinal WOW foi uma transmissão de rádio extremamente forte captada em 1997 pelo radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos. Ele durou apenas 72 segundos e veio da direção da constelação de Sagitário. O sinal chamou a atenção porque tinha as características exatas de uma possível comunicação interestelar. Ele era muito intenso, muito concentrado em uma frequência específica e não parecia ter
origem terrestre ou de satélites. O astrônomo Jerry Eyman marcou a palavra WOW ao lado da leitura no papel e o nome ficou. O sinal nunca mais se repetiu e sua origem permanece desconhecida. Pode ter sido um fenômeno astronômico raro, um reflexo de algo artificial ou algo ainda não identificado. O sinal WOW é uma das transmissões mais enigmáticas já detectadas, único e inexplicável. Até hoje, ninguém sabe de onde veio. A hipótese de Dyson propõe que uma civilização extremamente avançada poderia construir uma megaestrutura ao redor de sua estrela para capturar a maior parte de sua energia. Essa estrutura é conhecida como esfera de Dyson, embora na prática seria mais realista imaginar um enxame de Dyson formado por milhares de satélites orbitando a estrela. O objetivo seria simples: aproveitar praticamente 100% da energia emitida pela estrela, fornecendo poder ilimitado para a civilização. Com isso, eles poderiam sustentar tecnologias gigantescas, viagens interestelares e até manipulação de matéria em escala planetária. Se existisse uma megaestrutura assim, poderíamos detectá-la observando estrelas que brilham menos do que deveriam e emitem calor excessivo no infravermelho, como se algo estivesse bloqueando a luz e liberando calor residual. Até hoje, nenhum sinal confirmado foi encontrado, mas algumas estrelas estranhas, como a estrela de Tab, já levantaram suspeitas. A mega estrutura estelar de Dyson é uma hipótese teórica que descreve como uma civilização avançada poderia capturar toda a energia de sua estrela, usando enormes estruturas artificiais. A curvatura do tempo perto de um buraco negro é uma das consequências mais extremas da relatividade geral de Einstein. Quanto mais intensa a gravidade, mais o tempo desacelera, e nenhum lugar no universo conhecido deforma o tempo tanto quanto o arredor de um buraco negro. Próximo ao horizonte de eventos, a gravidade é tão forte que o tempo para um observador externo praticamente congela. Se alguém caísse em direção ao buraco negro, quem estivesse observando de longe veria essa pessoa desacelerar até ficar imóvel na borda, enquanto para quem está caindo o tempo seguiria normalmente, até que a curvatura se tornasse tão intensa que nada pudesse escapar. Essa dilatação do tempo cria paradoxos aparentes. Objetos podem parecer estendidos, luz perde energia ao tentar escapar, e eventos que duram segundos perto do buraco negro podem equivaler a anos ou séculos para alguém distante. Em regiões próximas ao evento, até o próprio conceito de tempo começa a se misturar com o espaço. K2-141b é um dos mundos mais extremos já identificados. Localizado a cerca de 200 anos-luz da Terra, esse exoplaneta do tipo Super-Terra orbita tão perto de sua estrela que um ano ali dura apenas 6 horas. A proximidade cria um ambiente absurdamente hostil, onde praticamente todo o lado voltado para a estrela é um oceano de lava. A temperatura no lado diurno chega a 3.000 graus Celsius, quente o suficiente para vaporizar rochas. Esse vapor rochoso forma uma atmosfera mineral composta de elementos como sódio e silício, que circulam de forma caótica entre os hemisférios. No lado noturno, onde a temperatura despenca para cerca de menos 200 graus Celsius, o vapor de rocha se condensa e chove pedra derretida, que depois flui de volta para o lado claro, criando um ciclo meteorológico de rocha completamente diferente de qualquer coisa vista na Terra, com ventos supersônicos, marés geológicas e um horizonte dominado por lava fervente. O K2-141b é um laboratório natural de extremos, um mundo infernal que mostra até onde os planetas podem ir quando presos a uma órbita brutalmente próxima de sua estrela.
Galáxias mortas, também chamadas de galáxias quiescentes, são sistemas estelares que deixaram de produzir novas estrelas. Diferente de galáxias como a Via Láctea, cheias de regiões de gás e poeira que servem de berçário estelar, as galáxias mortas já consumiram ou perderam praticamente todo o material necessário para continuar esse processo. O resultado é um universo em miniatura que envelhece em silêncio. Sem gás frio não há novas estrelas, somente estrelas antigas permanecem brilhando, cada vez mais fracas. A galáxia lentamente escurece, rumo a um estado passivo e inativo. Algumas galáxias morrem por causa de eventos violentos, como colisões que aquecem e dispersam o gás estelar. Outras são estranguladas ao entrarem em aglomerados de galáxias, perdendo seu material lentamente até que o processo de formação estelar simplesmente pare. Buracos brancos são objetos teóricos previstos pelas equações da relatividade geral. Eles seriam essencialmente o oposto de um buraco negro. Enquanto um buraco negro absorve tudo que entra em seu horizonte de eventos e não deixa nada escapar, um buraco branco faria exatamente o contrário. Nada poderia entrar e matéria e energia seriam expulsas para fora. Na prática, um buraco branco funcionaria como uma boca que cospe matéria, possivelmente conectada a um buraco negro por meio de um túnel espaço-temporal, um buraco de minhoca. Nesse cenário, tudo que cai em um buraco negro surgiria em outro ponto do universo através do buraco branco, mas até hoje não há nenhuma evidência de que buracos brancos realmente existam. Eles surgem como soluções matemáticas, mas sua estabilidade física é extremamente duvidosa. Qualquer mínima perturbação faria a estrutura colapsar. Ainda assim, a hipótese permanece fascinante. O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional gigantesca, localizada a cerca de 150 a 250 milhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação de Centauro. Ele não é uma estrela, uma galáxia ou um buraco negro. É uma região massiva do espaço que exerce uma força gravitacional colossal, puxando nossa galáxia, a Via Láctea, e milhares de outras ao seu redor. O efeito é tão forte que estamos nos movendo em direção a essa região a mais de 600 km por segundo. O mistério surge porque o Grande Atrator está situado atrás do chamado Plano Galáctico, uma área densamente coberta por poeira e gás da própria Via Láctea, que bloqueia nossas observações. Durante décadas, quase nada pôde ser visto diretamente ali, criando a impressão de que algo gigantesco e invisível está nos puxando. Com tecnologias modernas, descobrimos que o Grande Atrator faz parte de uma estrutura ainda maior, o superaglomerado Laniakea, uma imensa teia de galáxias conectadas gravitacionalmente. Mesmo assim, seu núcleo permanece enigmático. O Grande Atrator nos lembra que o universo não é estático e que forças colossais e praticamente invisíveis moldam o caminho das galáxias, arrastando-as silenciosamente pelo cosmos. Buracos negros primordiais são uma hipótese fascinante que sugere que alguns buracos negros podem ter se formado nos primeiros instantes após o Big Bang, muito antes das primeiras estrelas existirem. Em vez de surgirem do colapso de estrelas massivas, esses buracos negros teriam nascido de flutuações extremas de densidade no universo jovem, regiões tão densas que colapsaram sob a própria gravidade. O mais intrigante é que eles poderiam ter tamanhos extremamente variados, indo dos microscópicos com massa de montanhas do tamanho de um átomo, aos intermediários tão massivos quanto planetas, ou até gigantes, comparáveis a estrelas. A ideia ganhou força porque esses objetos poderiam explicar vários mistérios cósmicos, como parte da matéria escura. Afinal, buracos negros são invisíveis, mas exercem gravidade. No entanto, até agora, nenhuma detecção
conexão direta foi confirmada. Alguns estudos sugerem que certos eventos de ondas gravitacionais podem ter sido causados por esses buracos negros primordiais, mas as evidências ainda são inconclusivas. Se existirem, eles seriam literalmente fósseis do nascimento do universo, relíquias de um tempo em que as leis da física eram mais extremas, caóticas e violentas do que qualquer coisa observada hoje. A sintonia fina do universo se refere ao fato de que várias constantes fundamentais da natureza, como a força da gravidade, a carga do elétron e a velocidade da luz, parecem ter valores exatamente certos para permitir a existência de estrelas, planetas, química complexa e, consequentemente, vida. Se qualquer uma dessas constantes fosse um pouco diferente, o universo seria completamente inóspito. Um exemplo simples é que se a gravidade fosse ligeiramente mais forte, o universo teria colapsado logo após o Big Bang. Se fosse mais fraca, matéria nunca se juntaria para formar estrelas. Esse ajuste preciso levanta grandes perguntas. É coincidência? É resultado de processos físicos que ainda não entendemos? Ou vivemos em apenas um dos muitos universos possíveis, cada um com suas próprias leis? A sintonia fina é um dos maiores mistérios da cosmologia moderna, porque sugere que o universo parece estranhamente calibrado para permitir a existência de observadores como nós. A estrela morta-viva é um apelido dado a certos astros que deveriam estar mortos, mas continuam ativos de maneiras surpreendentes. O exemplo mais famoso é uma anã branca que, teoricamente, já deveria ter esfriado e se tornado apenas um núcleo inerte, porém continua apresentando explosões regulares, como se estivesse voltando à vida. Isso acontece quando a anã branca puxa a matéria de uma estrela companheira. Esse material se acumula em uma superfície até explodir em erupções termonucleares, criando o fenômeno conhecido como nova recorrente. A estrela não renasce de verdade, mas suas reações explosivas dão a impressão de que algo morto está insistindo em continuar ativo. A morte térmica do universo é um cenário cosmológico que descreve o fim de tudo de forma lenta, fria e inevitável. Não há explosões nem colapsos, apenas o enfraquecimento gradual de toda a energia disponível. Com o passar de trilhões e trilhões de anos, estrelas se apagam, galáxias se desfazem e até buracos negros evaporam. O universo continua se expandindo, até atingir um ponto em que a temperatura se aproxima do zero absoluto. Nesse estado, não há calor, não há movimento, não há processos físicos capazes de sustentar qualquer forma de estrutura ou vida. Tudo se torna um vasto vazio escuro, silencioso e sem atividade. A morte térmica é, basicamente, o momento em que o universo perde a capacidade de produzir mudanças. É o fim do tempo útil, um cosmos congelado onde nada mais acontece. O vazio transcendental é uma hipótese teórico-filosófica usada para descrever regiões do cosmos onde a densidade de matéria, energia e até flutuações quânticas cai a níveis tão baixos que beiram a inexistência. Não é apenas vazio espacial, mas um vazio além do vazio, um estado em que as próprias regras do universo parecem rarefazer. Em teoria, esses domínios ficariam entre superestruturas cósmicas como galáxias, filamentos e muralhas de matéria escura. Ali, o espaço se expande de forma quase pura, sem influência gravitacional significativa, sem radiação perceptível e com quase nenhuma partícula vagando. É um silêncio absoluto em escala cosmológica. O mais intrigante é que, em regiões assim, o comportamento do próprio espaço-tempo pode ser diferente. Alguns modelos sugerem que o vazio transcendental poderia revelar falhas na simetria do universo,
universo, permitir instabilidades quânticas exóticas ou até servir como zona limite onde universos bolhas podem surgir, crescer ou desaparecer. Embora seja uma ideia especulativa, o vazio transcendental reforça um ponto essencial. Mesmo o que chamamos de vazio no cosmos pode esconder níveis mais profundos de estrutura, e talvez seja justamente nesses abismos silenciosos que o universo guarda seus segredos mais antigos e mais estranhos. O canto final da existência é uma expressão usada para imaginar o último suspiro do cosmos, não apenas o fim físico, mas o fim poético de tudo o que já existiu. Em um universo que envelhece sem pressa, chega um momento em que cada estrela já queimou seu combustível, cada galáxia se dispersou e cada forma de vida, memória ou estrutura complexa desapareceu. Nesse cenário distante, resta apenas o eco das interações fundamentais que um dia moldaram o espaço e o tempo. Sem luz, sem calor, sem movimento, nada mais acontece. É como se o cosmos estivesse tocando sua última nota, longa, silenciosa e inevitável. Esse canto final não é um som real, mas uma metáfora para o fim absoluto da mudança, um ponto em que toda a história, toda a física e toda a possibilidade cessam. É o momento em que o universo, após trilhões de anos de turbulência, criação e caos, finalmente se torna um mar eterno de escuridão e quietude. E nesse silêncio total, o último vestígio da existência se desfaz, como uma melodia que termina sem aplausos, dissolvida no vazio infinito. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, e se você quer conhecer alguns dos sites mais sombrios da internet, vou deixar um vídeo para você aqui na tela final. Também peço que leia a descrição desse vídeo, que tem algumas informações importantes. É isso, até o próximo vídeo.